Olá, estamos começando o programa Concerto de Ideias de hoje. Eu começo agradecendo o seu carinho, agradecendo a sua companhia. E para você ficar ainda mais conectado com o Concerto de Ideias, acesse as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter e também no YouTube. O seu comentário, sugestão e opinião, a sua participação é sempre bem-vinda. Como estamos valorizando os nossos relacionamentos? E qual o verdadeiro valor que estamos atribuindo à vida? Pois é, para começar, veja então quem estará conosco na conversa de hoje. Rosana, seja muito bem-vinda ao Concerto de Ideias. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, Bettina. Professor Renato também, muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Um prazer, Bettina. Antes da gente começar a conversar, a gente vai assistir uma reportagem que foi preparada pelos nossos alunos, pela nossa equipe, e daí a gente volta a conversar, pode ser? Então vamos assistir? Quando se fala em desvalorização da vida, não conseguimos compreender o quão amplo esse assunto pode ser. Cada vez mais os bens materiais recebem maior importância do que as próprias pessoas, e por isso o índice de atrocidades vem subindo gradativamente. Além desses fatores, a falta de compreensão, honestidade e princípios afetam diretamente a nossa vida e os nossos relacionamentos. Para você, o que significa desvalorizar a vida? Eu acabei de ser pai, minha filha está com 5 dias, e valorizar a vida é a gente fazer o máximo que a gente puder para conseguir ter qualidade de vida, viver bem, se alimentar bem, dormir, essas coisas comuns assim. Para mim, desvalorizar a vida, as pessoas não prestarem atenção na poluição, que hoje em dia está muito grande, e isso acaba prejudicando o ser humano em vários aspectos. Deus te deu a vida e você vai desvalorizar ela fazendo coisas que não vão aumentar seu caráter, só vai desvalorizar a vida. Outra coisa também é a questão de matar. Eu acho que isso é completamente desvalorização de uma vida, porque eu acho que ninguém pode tirar uma vida de uma pessoa. Na sua opinião, o que as pessoas estão fazendo que está desvalorizando as suas próprias vidas? Bebendo, usando drogas. Eu penso que nessa geração que a gente não tem tempo para nada, a gente esquece de cuidar da coisa mais básica que é viver. Então a gente perde muito tempo. Eu perco tempo, eu perco vida. E o que você faz para valorizar a sua vida? Gastar mais tempo com seus pais, vai valorizar sua família, e valorizar sua família, valorizar sua vida. Tento me organizar mais com os meus afazeres, com tudo que envolve a minha vida, alimentação e tudo mais. Um dia na semana, pelo menos, você tomar esse tempo para você descansar, eu acho que é uma valorização do corpo e da vida em si. Primeiramente buscando a Deus em primeiro lugar e acrescentando as outras coisas. Ultrapassar algumas barreiras para conseguir alcançar algo desejado é comum em muitas áreas. A valorização da vida está ficando em segundo plano. Mas será que vale tudo para conseguir atingir as metas? É lícito passar por cima dos princípios para conseguir algum status? A gente ouvindo isso, analisando a sociedade onde a gente está inserido, a gente percebe que existe valorização da vida ou não, professor Renato? Qual que é a sua opinião? Então, hoje em dia, falar de valorização da vida eu já acho muito complicado, né? Porque são conceitos e conceitos sobre a vida. Sim. Então, inclusive tem um filósofo contemporâneo francês que fala sobre a fenomenologia da vida, a filosofia da vida. O que seria isso, professor? Então, seria você olhar sobre os valores da vida e sobre a potencialização da fenomenologia. O que é fenomenologia? Fenomenologia é o estudo das essências. As essências a partir das minhas percepções. Então, eu reconheço o mundo, compreendo os valores através das minhas percepções, através das minhas sensações também. Então, tudo o que sou faz parte desse processo, o que nós chamamos em filosofia de processo de existência. Então, por isso que falar de valores é muito complicado. Porém, nós podemos nos caracterizar diante dessa possibilidade de valores quando nós analisamos o homem através das suas potencialidades, através dos seus prazeres, desprazeres, suas aproximações, desaproximações, seus encontros, suas alegrias, suas tristezas, tal qual um outro filósofo holandês chamado Baruch Spinoza, que nasceu no século XVII, que contemporaneizou muito essa relação de afetos, né? E veja, isso foi no século XVII.
Então, até mesmo a filosofia política pode ser vista através dessa busca de valores. Ok. Essa busca de valores, essa conexão com a essência, Rosana, a gente percebe que as pessoas estão perdendo, né? Haja visto os consultórios psicológicos lotados, as pessoas procurando atendimento, porque não tem mais essa essência. Infelizmente, como o professor disse, de acordo com essa busca de valorização da vida que tem se perdido, a gente também se perde num outro contexto muito importante, que mais do que o valor que você dá é o sentimento que te produz em fazer algo. Sim. Então, a partir do momento que eu tenho um pensamento e esse meu pensamento me remete a ter sentimentos bons ou ruins, eu vou agregando valores ao longo da minha vida para poder fazer isso ter um maior ou menor sentido. E cada vez mais a gente percebe que com menos idade, Betina, os adolescentes, até mesmo as crianças, mais cedo, eles estão perdendo essa condição, né, dessa essência, dessa fenomenologia de viver. E com isso, as doenças emocionais estão aparecendo diariamente e os consultórios estão cada vez mais lotados. E hoje não é mais só isso numa faixa etária como era antes. Hoje a gente tem crianças de 2, 3 anos sendo atendidos porque já não conseguem nem sequer começar a entender o que é a própria vida de cada uma delas ou da essência do que elas estão vivendo. Isso é bastante sério, porque a gente pode reportar isso para a família, é uma falta de referência, né, professor Renato? As pessoas não têm mais aonde um referencial, com tudo que está posto aí na mídia e coisas do gênero, as pessoas perderam um referencial. O que de fato tem valor, o que não tem, o que eu dou prioridade, o que eu não dou. A filosofia trata um pouco disso também, Sim, né? então, falando de uma sociedade capitalista, em que a matéria é mais importante do que a vida, onde a importância está mais nas coisas do que nas pessoas, então acabam se perdendo. Sim. E aí, esse sentido que a professora disse, mostra bem essa relação. Até que ponto estamos nos perdendo como humanos. E a filosofia hoje, pelo menos a contemporânea, ela trata muito disso. Resgatar esse humano, resgatar uma vida em que vale a pena ser vivida, né? Isso é um resgate já antigo de Aristóteles, que falava de eudaimonia. Isso, então. Não é recente. Porém, se torna extremamente importante nos dias de hoje, por causa dessa substituição de valores. A gente pode falar que nós estamos vivendo um momento de banalização da vida? A gente pode falar isso, Rosana? Sim, sem dúvida, porque hoje se troca momentos, por exemplo, de um jovem sair para passear com seu pai ou com a sua mãe para ficar preso a joguinhos de videogame ou a falar com, né? Hoje a gente tem muito desses exemplos. Senta-se à mesa, cada um com o seu celular na mão e não se conversa, não se tem mais uma relação humana, mas se tem relações tecnológicas. E isso a partir de valores que não foram bem atribuídos, né? Deixou-se de ter um contexto familiar, passou-se a ter um contexto tecnológico, não que isso seja ruim, pelo contrário. Nada contra a tecnologia, desde mas que tem algumas consequências tem umas consequências, né? muito complicadas, porque geram dependências. Dependências hoje que a gente já tem, inclusive, síndromes associadas diretamente a esses tipos de processo, onde se perdeu a valorização da vida e se dá mais valor às coisas que a internet nos dá, os prazeres dos jogos, de ficar conectado o tempo todo. E essa conexão é o que nos distancia dessa relação humana que é tão importante para todo mundo. O que é curioso é que seria uma ferramenta para integrar, para aproximar, né? Mas na verdade está distanciando, está afastando, né? Já desde eu conversava com um empreendedor, ele me disse que os jovens, eles não conseguem mais participar de uma entrevista de emprego, porque eles não sabem mais olhar no olho, eles não sabem mais travar uma conversa, eles não sabem mais falar deles mesmos. Essa é a falta de referência que a gente está comentando e a falta da essência, né? E isso é muito, muito visível hoje, professor Renato. Então, essa é a construção do eu. E isso se dá a partir da relação entre pai e mãe, que a professora já estava citando aqui. A priori, são os primeiros contatos mais importantes que a criança tem. Por isso que vale a pena os pais observarem os valores primordiais, as conversas, o diálogo, as negociações, o olho no olho, como você comentou, a palavra. O toque também, né? A palavra, o toque físico. O toque físico. Hoje a gente brinca muito e diz, né, que os pais substituíram as presenças dos quais eles não podem estar em função dos números de atividades que eles vivenciam por presentes. Então eu não estou presente na minha vida, eu não estou presente na vida da minha família, eu só estou presente no meu trabalho, na minha rotina e acabo dando presentes aos meus filhos e não a minha presença, que faria esse contexto familiar ser muito mais
integrado, dinâmico e verdadeiro. E para tentar também suprir, né, essa ausência e também para amenizar um sentimento de culpa também que acaba gerando, não é, Rosana? É a primeira coisa que vem, né? Então eu substituo a minha presença pela culpa que eu sinto ali. Então eu trouxe algo para você, como se eu pudesse me redimir. Mas você já perdeu, porque esse momento que você deixou de viver em família, em sociedade, com valorização, com o ser humano, você não volta mais. O seu filho nunca mais vai ter 3 anos, 4, 5 para você resgatar isso que ele disse. E as escolhas por ele já vão estar sendo feitas. E aí não tem como você mais mudar essas escolhas. Essa questão que a Rosana acabou de tocar é primordial, é a questão das escolhas, né, professor Renato? Tudo, na verdade, é uma questão de escolha. Escolhas e a valorização do encontro. Qual a importância do encontro hoje? Então, o encontro com o filho, o encontro com o amigo, o encontro com a pessoa amada. Presencial. Sem dúvida nenhuma. Isso é muito importante. Por causa dos afetos. Nós somos afetados constantemente pelas coisas e as pessoas através dos encontros do nosso processo de existência. Nós somos isso. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os afetos que a gente transmite e os afetos que as pessoas nos transmitem, para que possamos, na realidade, através dos encontros, potencializarmos a vida. Professor Renato, analisando a nossa sociedade hoje, da forma como ela está caminhando, para onde vamos? Apesar dos pesares, nós sempre acreditamos que o ser humano pode se transformar. A gente não perde a esperança. Jamais. Sem Senão dúvida. A nossa profissão estaria fadada a fracasso. Não faz sentido. Não poderia, teria que desistir de ser psicóloga. E eu desisti da docência, Sem porque dúvida. não teria como. Mas o ser humano ele tem condições de resgatar, né? Sebastião Salgado, um fotógrafo renomado no Brasil, brasileiro e residente em Paris, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a natureza ela se recompõe, ela se transforma. Então, essa transformação tem que ocorrer no nosso dia a dia. Podemos viver num mundo melhor. Nós não podemos mudar aquilo que passou, mas com certeza podemos mudar o nosso futuro. Eu acho que ainda há esperança, né, professora? Sem dúvida. A gente vai para o intervalo rapidinho, professor Renato, e no próximo bloco a gente volta então para falar dessa esperança, para entender o que nós podemos fazer, quais as nossas atitudes que podem ocasionar um mundo melhor, né, em relacionamentos mais saudáveis, e a gente pode, de repente, recuperar a essência da vida. Não saia daí que a gente já volta. O Concerto de Ideias está de volta e a gente continua aqui conversando sobre a valorização da vida. Bom, você já sabe que nós contamos sempre com a sua participação por meio das nossas redes sociais. E não se esqueça de acompanhar os bastidores de todas as nossas gravações no nosso canal no YouTube. No programa de hoje está conosco aqui no estúdio conversando o professor Renato Garibaldi. Ele tem formação em Teologia pelo antigo IAE, o atual UNASP São Paulo. É graduado em Letras pela FESP de São Paulo e Filosofia pela Unimes, também de São Paulo. É mestre em Ciências Sociais pela Unesp de São Paulo, doutor em Imagem Corporal pela Unicamp, pós-doutor em Filosofia Contemporânea pela Universidade do Porto de Portugal e atualmente é professor do UNASP e Engenheiro Coelho. Também está conosco a doutora Rosana Mazo, que é graduada em Psicologia pela UNORP, São José do Rio Preto, em São Paulo, especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental pela FAMERP, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São Paulo, e mestre em Qualidade de Vida também pela FAMERP. Hoje ela é coordenadora do Departamento de Psicologia do Hospital Adventista de São Paulo e professora da pós-graduação do UNASP. E nós estamos falando aqui sobre valorização da vida, com essas pessoas tão especiais que estudam a vida, que se especializam na vida no ser humano. Nós vimos aí no primeiro bloco a importância de valorizarmos a vida, para onde estamos caminhando, como a vida hoje está banalizada e todos nós aqui temos esperança, acreditamos que é possível estar melhor, não é? Sim. Sim, sempre. Nós temos algumas perguntas dos nossos telespectadores e internautas para poder a gente discutir e conversar a respeito do que eles pensam. Vamos acompanhar? O mundo de negócios é muito competitivo. Até que ponto posso competir por uma posição melhor sem comprometer os meus princípios? Então, professores, até que ponto a competição é saudável, professor Renato? A competitividade é uma característica do mundo capitalista, isso sem dúvida nenhuma, né? A sociologia até aborda esse tema de uma forma muito clara. Sim. O detalhe é a questão da consciência,
é a questão da pessoa madura, a pessoa consciente de si mesma. Porque quando você é consciente dos valores que você tem, por mais que haja competitividade, por mais que haja desafios numa empresa, você sabe aquilo que vai te causar o bem-estar. Você sabe até que ponto aquela consciência que você tem de si vale a pena e trabalhar com ele através do outro, através da relação do encontro, que é o que nós estávamos discutindo anteriormente. Antes, né? Então, isso é importante. É considerar, por exemplo, que o suicídio, o alto índice do suicídio ocorre entre as pessoas que têm bens materiais. Então, isso significa que a relação de valores, de adquirir bens, de iludibriar o outro, de entrar numa competitividade frustrada, ou de puxar o tapete, o dito puxar o tapete, até que ponto isso vale a pena para eu conseguir conquistas materiais? Até que ponto vale a pena eu ceder a minha consciência, os meus valores? Os meus princípios para poder alcançar um cargo mais alto numa empresa, Rosana, ou conquistar aquele espaço do meu sonho. Na realidade, a gente entra aí num outro ponto, que é com relação a essa competitividade, Bettina. Se nós pararmos para pensar que por volta da década de 80, as empresas procuravam pessoas com nível de competitividade onde eles eram extremamente bem formados ou o nível intelectual dessas pessoas era muito bom, eram essas pessoas que eram procuradas. Sim. Hoje, as grandes empresas não estão tão preocupadas com a formação dessas pessoas, mas elas estão preocupadas justamente como essas pessoas vão lidar ou como elas vão valorizar o ambiente de trabalho a equipe, as pessoas, as suas relações. E justamente o índice de suicídio, a gente percebe que por mais que essas pessoas agreguem valores, seja intelectuais, financeiros, possam adquirir bens os melhores possíveis, não existe a realização pessoal, ou seja, eu não consigo conviver, eu não consigo administrar o meu sentimento e eu sempre digo, né, quando você perguntar para alguém se ele gosta do que ele faz e se aquilo realmente vai dar certo ou não, ao dizer sobre a sua profissão, ao expressar o que é importante para você, acima de tudo, seus olhos têm que brilhar. Sim, e aí a certeza. paixão realmente vai fazer você ter um limite para que essa competitividade não possa te ferir como pessoa e fazer você tomar, às vezes, decisões que vão te trazer um mal muito maior do que qualquer valor, seja ele material ou qualquer outro tipo de valor que a pessoa tenha dado ultimamente. Aristóteles tem uma expressão na filosofia que a gente aprecia muito, eudaimonia. É uma vida que vale a pena ser vivida por ela mesma. Uma vida que vale a pena ser vivida por ela mesma. Né? Porque esse conceito, naquela época, não tinha um conceito de felicidade. Então, eles trabalhavam com esse conceito. E aí está o que a professora disse. É a relação de eu viver uma vida que vale a pena ser vivida por ela mesma em todos os aspectos. O que me motiva a ser o que sou? O que me motiva a ter os encontros que tenho? O que me motiva a trabalhar? Aí a relação da equipe. Quais as minhas razões? As razões pelo qual eu estou aqui. E a satisfação que isso dá. Sim, e a tradução disso hoje para o nosso bom português, nada mais é do que, mais do que valer a pena a vida ser vivida, é você ter amor próprio. Porque se isso não acontecer, você não vai conseguir viver absolutamente nada. Porque se eu não tiver a minha realização primeiro, não vou conseguir. É aquela velha história, né? Se eu não me amar, eu não consigo amar quem está próximo a mim, as minhas relações Isso no trabalho, na família, no dia a dia, os meus amigos, em qualquer lugar, em qualquer contexto em que eu esteja inserido, Bettina. Essa vida que vale a pena ser vivida está dentro desse contexto, sem dúvida nenhuma, do amor próprio. Ok. Vamos à próxima pergunta? Vamos lá. A cultura, a música e outros hábitos do dia a dia também contribuem para a banalização da vida? Então, professores, a nossa cultura, o que nós estamos vivenciando hoje, banaliza realmente a vida? A gente pode analisar dessa forma, Rosana? Sem dúvida, Bettina. Essa necessidade que o ser humano hoje tem de buscar coisas que não necessariamente vão fazê-los felizes, mas vão fazer feliz uma cultura, uma sociedade, um modismo, uma moda diferente que eu e você passamos a utilizar, porque é importante para o outro e não para mim, nada mais é do que uma insatisfação constante que a gente vive. E, infelizmente, a Organização Mundial da Saúde deixa isso muito claro. Ela diz, na última pesquisa que ela fez agora em 2014, que até 2020,
Portanto, nos próximos 5 anos, de cada 10 pessoas no mundo que adoecerem, 9 vão adoecer por problemas emocionais. Nossa, mas isso é um índice muito elevado. Sim. E um dia, hoje eu consigo entender porque que meu professor me disse quando eu entrei na faculdade, lá na década de 80, que nós teríamos que nos preparar, porque a nossa profissão seria a profissão do século XXI, porque as pessoas estão adoecendo, necessitadas, às vezes elas só nos procuram para serem ouvidas, porque não conseguem se inserir em contexto nenhum, em cultura nenhuma, em lugar nenhum, em fazer parte, simplesmente vão, saem de casa, trabalham, voltam, permanecem sozinhas. Não tem com quem dividir, não tem com quem compartilhar. É o que nós falávamos no começo do programa, né, professor Renato? É essa falta de essência. Né? A minha vida não tem valor, eu não sei por que eu vivo a minha vida, né? Os meus relacionamentos são superficiais, eu entro de cabeça na internet e eu não olho no olho das pessoas que convivem comigo, então eu vou perdendo essa essência. Leva a isso que você acabou de falar pra gente. E o pior, Betina, assim, hoje, por estar dentro de um hospital, eu recebo toda a semana um pedido, ou 2, ou 3 de atendimentos para alguém com tentativa de suicídio. E com idade cada vez menores. Cada vez menores. Antes você tinha pessoas de 40 anos, porque entraram numa crise financeira, perderam dinheiro, não tem como sustentar a sua família. Hoje a gente tem pessoas, garotos, garotas de 20, 21, 22 anos, porque simplesmente brigaram com o namorado e não tem outra alternativa. A vida não faz mais sentido, só tenho aquela pessoa, não tenho mais a pessoa e o resto não existe. Não existe família, não existe amigos, não existe trabalho, não existe realização. Vamos fazer um alerta para os pais que estão nos acompanhando hoje, agora que você que está assistindo ao Concerto de Ideias. Se de repente você tem filhos em casa, adolescentes, jovens, e você percebe esse comportamento que a doutora Rosana está falando para a gente, né, muito envolvido com o celular, com o computador, com a tecnologia, ou apenas uma pessoa na vida do seu filho que faz a diferença, ou o namorado, ou a namorada, ou um amigo, ou uma amiga muito próximos, fique de olho, fique atento, porque isso pode levar a uma complicação muito séria, pode levar a um desgosto na família, pode levar a problemas bastante sérios. Então, fique atento ao que nós estamos conversando aqui no programa Concerto de Ideias, que certamente pode lhe ajudar, pode lhe orientar, que é também a nossa intenção, né, professor Renato? Orientar quem está em casa. Sim, claro. Eu acho importante a gente considerar a diversidade cultural, a diversidade através da música, a diversidade de possibilidades, mas isso não pode fazer com que o ser humano se descaracterize como humano. Isso é uma coisa que a gente tem que repensar sempre. A reflexão é muito importante nas nossas relações humanas, né? Senão fica tudo diluído, fica tudo superficializado. Isso é muito importante para os ouvintes, para nós como profissionais, repensarmos cada vez mais das nossas práticas, dos nossos contatos. E a gente só consegue pensar, professor Renato, se a gente tiver tempo para isso. Com certeza. O mundo hoje nos cobra uma urgência, uma velocidade, Rosana, e faz com que nós não tenhamos mais tempo nem para refletir, nem para valorizar os nossos relacionamentos, nem para analisar que tipo de vida nós estamos levando. Então, cuidado, fique atento. Sem dúvida. E o tempo nada mais é do que você primeiro ter que ter tempo para você mesmo. Se você não tiver tempo para você, você não vai conseguir ter tempo para fazer mais nada. E o que está se perdendo justamente é isso, não se tem mais tempo para você. Você não para se olhar, para se rever, para se tomar consciência do que aconteceu com você ontem, por exemplo. O que aconteceu no seu dia ontem que hoje eu posso fazer diferente? A gente não tem mais nem tempo para pensar no dia de ontem, porque a velocidade de hoje é tão constante e nos atropela muitas vezes que acaba não sobrando tempo para nada. Ok, a gente poderia ficar horas e horas conversando, mas a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu peço que vocês deixem uma dica para os nossos telespectadores sobre esse assunto que nós estamos conversando, de valorização da vida, dos relacionamentos. Professor Renato, qual seria a sua dica para a gente encerrar? Queridos pais, queridos amigos, valorize os encontros. Estamos deixando a potencialidade dos encontros humanos para trocar pelas coisas. E isso é uma catástrofe. Não podemos deixar isso, estamos deixando a nossa humanidade. Então, minha dica é: valorize os encontros. Olho no olho, palavras carinhosas, aquele toque físico, um abraço gostoso. Valorização dos encontros, então. Professora Rosana, sua dica? Sim, eu acho que acima de tudo, Betina, é que a gente possa realmente, mais do que só a valorização do encontro, do afeto, mas é poder também ter tempo para conversar com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Nós temos tanto para acrescentar para o outro, em tão pouco tempo aqui, a gente poderia ter ficado horas falando, como você disse, mas a gente pode acrescentar tanto na vida do outro,
costumo dizer assim, às vezes você passa um dia todo só esperando um bom dia e o seu dia acaba e ninguém nem olhou para você para te dizer o bom dia que você precisava. Então, que a gente possa realmente ter essa condição de olhar mais para o outro, de valorizar o outro, como o Renato disse, e, acima de tudo, dar mais importância à nossa própria vida. Ok. Muito obrigada pela presença. Sejam sempre muito bem-vindos aqui no Concerto de Ideias. Obrigada. E obrigada a você pelo seu carinho, obrigada pela sua participação conosco. E a gente volta na próxima semana com outro tema que certamente vai lhe interessar. Então, eu te espero aqui.